me ambientar aqui, que eu começo eu falo devagar, né? Devagar não, tá? Baixo. São... sei lá que elas são agora, eu acho que é umas 4 e pouco, do dia 21 de novembro de 2019. Por que eu tô fazendo isso? Pra mim lembrar quando foi que eu gravei, quando foi que eu postei. Hoje não é um assunto muito fácil. Vou aproveitar que lá embaixo tá o silêncio. Meu pai tá trabalhando no escritório, minha avó, minha mãe estão cochilando. Não sei se vocês ouviram, mas como eu disse, eu trabalho com meu pai, então eu tive que socorrer ele nos assuntos, mas eu voltei. Já deixei avisado que eu tô gravando, então pra ninguém vir me perturbar. Meu coração tá acelerado. Eu finalmente vou falar sobre a depressão. Não vou falar em ordem porque eu não vou lembrar. Então, o que eu lembrar eu vou falando. Então, ok, vamos começar. O motivo da minha depressão e da depressão da minha mãe foi a morte da minha avó. Ela morreu em setembro de 2006. Já fazem uns 13 anos. Porém, já começou bem antes da depressão. Minha avó já tinha câncer no estômago. Ela durou 10 anos com câncer. Então... e tem gente olhando. Então... ela já estava bem doentinha. Em 2005, ela foi de vez pro hospital. E lá ela ficou até ela ir embora. Não foi uma fase muito boa, nem um pouco boa, foi bem difícil, desde a época que ela estava no hospital. A gente mora na praia e ela morava no interior de São Paulo, mas ela ficou na capital, internada na capital, São Paulo. De ônibus dá umas 3 horas, eu acho, não sei. E convenhamos que a passagem não é muito barata. Então, e naquela época, minha mãe não dirige. Minha mãe tem carteira, mas não dirige. Então, ela tinha que ir de ônibus. Como eu disse, naquela época eu tinha 5 anos. E o meu irmão, 2 mais velho, já era casado. E tinha o Guilherme, que é 4 anos mais velho. Deixa eu fazer conta, 5, 6, 7, 8, 9. Ele tinha uns 9 anos. A gente ficava com meu pai e minha mãe ia pra São Paulo. Ela ficava alguns dias, uns 3 dias, voltava, ficava no final de semana. E isso foi durante um bom tempo. E eu tenho uma imunidade muito baixa, então muitas vezes eu ficava doente, minha mãe precisava ir, porque não tinha como ela faltar. Era só ela e minha outra tia cuidando. Meus tios não moram perto, então não tinha como cuidar da minha avó. Então minha mãe e minha tia se revezavam. Então, fazia pouco tempo que a loja do meu pai tinha fechado. Então a gente ainda estava tentando se reerguer. Então as coisas ainda não estavam muito fáceis. Então tinha que dividir dinheiro para mercado, dinheiro para passagem, dinheiro para minha mãe ficar lá, comida. Mas deixar bem explicado que nunca faltou comida aqui em casa. A gente só tinha que deixar tudo certinho. Então eu sei como que minha mãe sofria por deixar eu e meu irmão, meu pai ir sozinha, né, pra São Paulo, mas não tinha como fazer, então amém. Não tinha problema, ela vai. E isso durou um bom tempo. E eu era muito pequena, então eu não podia entrar no hospital. Não permitiam. Então eu fiquei um bom tempo sem ver minha avó. Eu vou encurtar a história. Então, ela, em setembro de 2006, no último dia dela viva, nos últimos dias, na verdade, a gente foi levar minha mãe, a gente foi levar minha mãe até o hospital. E eu queria muito ver minha avó. Eu acho que eu já sabia, mas não permitiram que eu entrasse. Então a minha mãe levou uma foto minha, um quadro. Eu tenho essa foto. Se eu não me engano, tá na história do meu pai. Pra minha avó, já que ela sentia saudade, então tinha que ser pela foto. Então, ok.
voltei pra casa com meu pai. Minha mãe ficou os dias certinho lá com minha avó e voltou pra casa. Quando ela voltou não muito cedo nem muito tarde. Meu irmão, um dos mais velhos, veio aqui em casa, ele já era casado, então ele veio aqui em casa. E eu não lembro, juro que eu não lembro se a minha tia ligou pra ele, se ele tava aqui em casa, o telefone tocava e minha mãe não conseguia atender. Então, ele que avisou a gente. E eu lembro que a minha mãe conta que a minha avó, por algum motivo aquele dia, minha avó falava pra ela ir pra casa, que tava tudo bem, que tava na hora dela ir pra casa, que a minha tia cuida dela agora e que ela podia ir pra casa. Minha mãe não entendia. Minha mãe saiu. Minha mãe fala que ela não sabe como ela chegou em casa, mas ela chegou. Ela se perdeu em ônibus, mas ela chegou. E ela subiu no quarto e ficou. Até que meu irmão chega aqui em casa e a gente desce as escadas com ele chamando minha mãe. E ele fala que a minha tia tava falando que a minha avó tinha ido. Eu não posso falar pra minha mãe, por a minha mãe, o que ela sentiu, mas eu posso falar o que eu senti. Eu senti tudo ao mesmo tempo. Mesmo sendo muito novinha, eu tinha 6 anos, tinha 26, mas eu e minha avó a gente era muito amiga, muito amiga, de verdade. Ela era uma das minhas melhores amigas. Eu sou a neta caçula da filha caçula dela, então a minha mãe sempre foi o xodó dela, então eu sempre fui o xodó dela. E foi isso. A gente recebeu a notícia que ela tinha ido embora. E eu recebi outra notícia de que quando ela foi, ela tava com a minha foto no colo. A foto que minha mãe tinha levado tava com ela no colo dela. Então, eu acho que não tem prova maior de amor do que essa. Hoje eu consigo brincar em relação a isso, com ela com minha foto, eu brinco, mas na hora foi bem estranho receber a notícia de que ela tinha ido e a minha foto tava com ela no colo. Aí foi hora de que tudo caiu. Tudo. O mundo caiu. Pra mim, pra minha mãe. E a minha mãe imediatamente entrou em depressão. Eu costumo dizer que eu já estava, já que por mais que ela tivesse doente, eu não queria que ela fosse, mas eu sabia que ela ia. Então, tudo começou. Tudo começou não, né? Tudo continuou do jeito que estava. Eu tive várias fases da depressão e eu adquiri muitos medos. Eu criei medo, pavor da palavra morte, do assunto morte. E é bem de fases, na verdade, porque às vezes, durante muitos anos, eu não conseguia ouvir essa palavra. Palavra morte, morrer, o assunto. Nossa, eu não conseguia nem assistir filme que pessoas morriam. Não conseguia, não foi um trauma. Deixa eu explicar o que eu sentia. Sabe quando você tá de boa, sua mente tá em paz, e do nada o seu pior pesadelo entra na sua cabeça e começa a bagunçar, mexer com você? Seu pior pesadelo? Então, era isso que eu sentia. E eu senti isso todos os dias, durante o dia inteiro. Muitas vezes eu precisei me esconder para que ninguém visse o que eu estava sentindo. Eu cheguei a tampar meus ouvidos e pedir para parar, mas não parava, continuava. Então eu chorava, tudo escondido. Por que eu escondido? Não que eu não tivesse para quem contar. Eu sei que minha mãe doente, mesmo doente, ela ia me abraçar e tudo mais. Eu tinha meus irmãos, tinha primos, mas eu não queria preocupar ninguém. Esse foi um grande problema que eu criei pra mim mesma. Eu bloqueei os meus sentimentos. Eu não queria contar.
por mais que eu fosse muito novinha, eu achava que ninguém precisava ficar sabendo o que eu tava sentindo, porque eles iam ficar mal. E realmente eles iam ficar mal, mas eu precisava ter jeito, eu podia ter jeito, mas eu não queria. Eu não queria preocupar mais ninguém. A morte da minha avó tinha acontecido, todo mundo tava mal, pra que eu ia botar mais problema na cabeça deles? Então, deixa eu dar um pouquinho de zoom. Então, eu escondia. Só eu e Deus. Eu lembro de uma cena, eu não sei quando eu tinha, talvez uns 10 anos ou não, eu sei que eu tava lavando alguma coisa na pia e tava de boa. Aí a palavra morte veio na minha cabeça. E tudo começou, tudo, sabe? Morte. Aí cenas, medos. Eu larguei o que eu tava fazendo e fui pro banheiro e fiquei lá um tempo até eu me acalmar, até o choro parar. E eu falo que eu amo dançar, amo cantar. Foi uma forma de defesa que eu tive. Se eu tô com medo, até hoje em dia eu danço, eu canto, eu converso, às vezes comigo mesma. Então, se eu tava com medo, eu cantava. Eu tentava pensar em outra coisa e isso ajudava. Mas não é fácil quando você tem que passar por isso sozinha. Mas eu não passei por isso sozinha porque eu não tinha ninguém. Eu passei porque eu queria. Porque eu não queria preocupar ninguém. Então eu guardei pra mim. Então eu tive muitos ataques de pânico sozinha, crises de ansiedade, porque eu já tinha ansiedade. Desculpa pelo carro. Eu já tinha ansiedade. Então, quando isso tudo aconteceu, o medo, junto com a depressão, me fez a minha ansiedade travar. Ela aumentou e... peraí, perdão, eu fui fechar a janela porque tá tendo reforma aqui nos vizinhos, então o caminhão tava dando barulho. Voltando, a minha ansiedade, ela triplicou, e junto com a depressão, junto com o medo, ela me sufocava. Eu me sentia muito sufocada, muito. Eu já tive várias crises de ansiedade e, graças a Deus, ao decorrer dos anos eu fui aprendendo a controlar ela. Hoje eu consigo controlar ela, porém eu vou contar uma fase que eu passei esses dias sobre a ansiedade, mas eu volto depois, né, sobre esse assunto. Então eu consegui controlar, eu consegui aprender a controlar a ansiedade, mas eu já achei que ia desmaiar por causa da ansiedade na escola. Nossa, a escola foi muito complicada pra mim por causa disso. A ansiedade parecia que, meu Deus, eu sofria muito quando já cheguei a passar mal, faltando 3 meses para trabalho. O professor vai ter que apresentar aqui na frente. Faltando 3 meses. Eu comecei a passar mal nesse dia, de verdade. Isso eu tenho provas, porque as minhas melhores amigas estudavam comigo e eram elas que me ajudavam em relação a isso. E elas estavam comigo nesse dia. Graças a Deus, eu tive amigos maravilhosos que me ajudavam muito em relação a isso. Na escola, principalmente na escola. Quando a gente chega pra fazer um trabalho na frente, eles me davam menorzinha parte. Ou se eu tinha a opção de escrever, Júlia, você escreve o trabalho à mão, você edita, eles me davam. Se não, se todos tivessem que falar, eles me davam a menorzinha parte. E isso eu sou muito grata a Deus por ter colocado eles na minha vida, porque o ano escolar, a escola só foi mais fácil por causa deles. Porque eles me ajudavam, não só eles como os professores. Todos os professores sabiam que eu passava por isso, então eles sempre relevavam isso. Eles sempre, tem o trabalho, Ju, você pode entregar a mão, você pode, mais trabalho, faz mais trabalho, mas não faça esse trabalho. Então, eu sou muito grata a Deus por ter colocado esses alunos, esses meus amigos, esses professores,
porque eles me ajudavam muito. Então a minha ansiedade, ela é assim, ela e é assim. Ela às vezes não tem motivo, às vezes não tem hora. Tive crise de ansiedade de madrugada. Tenho crise de ansiedade quando, por eu tenho medo escuro. Então eu vejo que tá chovendo, eu já ia ao cobre e fico, ai meu Deus do céu, que não acabe a luz, porque eu sei que eu tenho medo e eu sei que a minha ansiedade vai apagar. Então, ter ansiedade é você viver com medo, mas você não pode deixar ela vencer. Então você tem que dar um jeito de você dominar ela, não ela te dominar. Como a ansiedade me dominou durante muitos e muitos anos, como a depressão me dominou, porque eles eram o dono do meu corpo, da minha mente durante muitos anos. Por eu nunca contar sobre isso pra ninguém, eu escutava, eu sou evangélica, eu escutava em algumas igrejas e algumas pessoas que depressão era do capeta, que não existia, e eu não podia falar, eu não queria falar. Eu não queria falar porque eu não queria que soubessem o que eu tava passando. Então eu saí de perto, porque eu sabia que não tem nada a ver com capeta, não tem nada a ver com nada. Ah, tudo bem, se você acredita que é sua religião, amém. Mas eu não. Eu posso falar que não é, porque eu passei por isso. Eu sei o que é depressão. Eu sei o que as pessoas sentem. É claro que cada depressão é uma depressão, mas no fundo é a mesma. Então, eu posso dizer que hoje, neste momento, eu venci a depressão. Eu não tinha vencido, eu achei que eu tinha, mas eu não tinha. Eu achei que a depressão tinha acabado há alguns anos, há 5 anos atrás, mas não. Ela acabou quando eu criei esse canal. E não é exagero, porque ela mesmo assim, ela me dominava até hoje. Até hoje não, perdão. Até esse ano, até algumas semanas atrás, porque a ansiedade tinha a ver com a minha depressão e ela me dominava. Eu ganhei a câmera há alguns meses e eu falei, não, quando eu ganhar a câmera, eu vou criar um canal. Eu tô com a câmera há meses e eu não criei, porque eu achava que, meu Deus, como que eu vou fazer isso? E se der errado? Eu ganhei meu primeiro dislike tem alguns dias e eu tô bem. Eu tava com medo disso e eu tô bem. A ansiedade dominou os meus sonhos. Há alguns anos eu fui chamada pra ser modelo várias vezes. E não é exagero. Já me falaram que pagavam o meu book, que tava tudo certo. E eu queria, mas eu dizia que não. Porque eu tinha medo. Porque eu não queria me ver nas fotos. Eu não queria me ver nos vídeos. E é outra parte da depressão que eu vou explicar também. Então, ela atrapalhou meus sonhos durante muito tempo. A depressão, a ansiedade atrapalhou. Eu fui dançarina durante 7 anos. Esse ano eu queria voltar. Antes, em julho, eu queria voltar a dançar. Eu procurei escolas, procurei preço, mas eu não entrei. Porque como ia ser entrar novamente numa sala sozinha, onde ninguém me conhecia, e possivelmente eles seriam melhores do que eu, porque eles estavam dançando, eu não. Eu queria voltar a dançar, mas eu não podia. Eu não me deixava. Então, eu achei que tinha, realmente, juro a vocês que eu achei que tinha acabado a minha depressão 5 anos atrás, há 4 anos atrás. E não. Ela tava aqui, guardada. E depois que eu saí da depressão, eu entrei de novo quando eu saí da escola. Mas eu vou falar isso um pouquinho mais a fundo. Talvez esse vídeo seja separado, eu não sei, porque é bastante coisa, então eu queria separar, mas é meio complicado separar por tópico. Então eu vou falando. Como que continuação de como foi essa depressão? Eu tive muito medo de muitas coisas.
eu não tinha mais domínio no meu corpo. Eu sei que muita gente que tem depressão já cometeu suicídio, já pensou. Isso é uma pergunta que já me fizeram. Se eu já pensei em cometer suicídio. E não. Não vou falar que eu não pensei como seria. Mas cometer não. Não só porque é pecado na minha religião, e eu sou evangélica e pra mim é pecado. Tudo bem se pra sua não é, mas pra mim é. É o único pecado que não tem perdão. E eu não sabia o porquê. Até algumas vezes que eu perguntei pra minha mãe por que não tinha, por que matar, roubar tinha e por que suicídio não. E ela falou, porque quando você comete o ato, antes de você morrer, você tem como pedir perdão. Você sabe que vai morrer, você pede perdão. Como que você vai pedir perdão antes de fazer tal ato? Então, e como que você vai pedir perdão depois de cometer? Como que você vai se matar e pedir perdão? E eu não entendi o porquê. Então, mas na minha cabeça eu já sabia que eu não poderia fazer isso. Então, eu nunca pensei em fazer isso. Eu nunca imaginei como seria deixar minha família. Eu sabia que minha mãe não ia aguentar. Eu sabia que meus irmãos iam ficar destruídos, meu pai ia ficar destruído. Mas se eu disser que eu nunca pensei como seria, como eu faria, eu estaria mentindo. E é bem difícil. Eu nunca contei isso pra ninguém. Mas eu cheguei a pensar que seria mais fácil sem mim. Seria mais fácil pra mim. Mas e o medo? Em deixar. Se o meu medo era a morte, como que eu conseguia pensar nisso? Não tem explicação. Eu nunca quis cometer esse ato. Mas eu entendo quem pensou e quem fez. Porque é uma dor insuportável. Insuportável. Você se sente literalmente no fundo do poço. Presa, amarrada. É horrível ficar amarrado. Então imagina, você no fundo do poço, seu corpo todo amarrado, sua boca tampada e você afogada. Imagina o desespero. Imagina aguentar isso todos os dias. Acordar e dormir com isso. Não é fácil. Não é fácil. Então, antes de você falar que é frescura, pensa. E ouve esse relato. Não é fácil. Você sente a pior pessoa do mundo. E você não tem culpa. Mas você sente. Então, não é frescura. Nem um pouco. Eu escutei durante muito tempo eu escuto até hoje que eu amo um espelho. Meu Deus. Ela ama um espelho. Ela para e se olha. Mas eu nunca me olhei porque, meu Deus, como eu sou linda. Não, durante muito tempo eu não fiz isso. E se eu falar que eu faço isso hoje, que eu me olho no espelho só pra dizer isso, eu vou estar mentindo. Eu vou estar completamente mentindo. Eu tive, durante muitos anos, eu sempre tive muita raiva de mim. Muita raiva. Porque eu via as pessoas sendo normais, e eu não. E eu sendo doente. Então, eu não entendia o porquê que eu não consigo vencer logo a depressão. Por que eu não consigo que minha mãe vença? Eu nunca olhei no espelho esse tempo todo pra dizer, meu Deus, como eu tô bonita hoje. Não. Eu olhava, mas eu sentia raiva, dor e tristeza. Porque eu me olhava e eu via só uma menina que tava doente e que não aceitava apoio nem a ajuda de ninguém. Eu fui recomendada para ir no psicólogo algumas vezes, mas eu achava que não, ajuda no psicólogo, imagina, ela tem que ser forte. Ela ia no psicólogo, pra quê?
Ela pode, eu consigo fazer sozinha. E eu realmente consegui. Mas durou. Eu achei que tinha durado 9 anos. E durou 13 anos. E eu achei que tinha acabado há muito tempo. Que não. Não, daqui a pouco eu consigo me curar. E durou mais de uma década. E aí? Mas eu sou muito grata a mim mesma por ter sido forte todos esses anos. E nunca ter desistido. Porque por mais que eu quisesse ficar deitado na cama, eu não podia. Porque eu tinha que ser forte por mim, eu tinha que ser forte pela minha mãe e tinha que ser forte pela minha família. E eu fui. Todos os dias. Por mais que doesse, eu fui. Assim que eu levantava da cama e saía pelo quarto, eu esquecia meus problemas. Eles eram a minha família e eu tinha que cuidar deles. Eles eram meu foco. O tempo que eu estivesse acordada. Quando eu entrava aqui por essa porta de noite, eram meus problemas. Era hora de lidar com os meus problemas. Com a minha insônia. Com o meu medo de dormir, porque se eu dormisse eu teria pesadelo. Então o meu medo de dormir e ter pesadelo e doer virou insônia. E eu tenho que conviver com ela. Tive. Hoje eu consigo controlar ela. Mas durante muitos anos eu não conseguia. Se eu fechasse os olhos pra dormir, eu tinha pesadelo. Se eu ficasse com o olho aberto, acordada, eu tinha que aturar a minha dor. E aí? O que uma criança faz? O que uma adolescente faz? Eu não sei. Eu não sei como eu aguentei. Eu juro. Eu juro que eu não sei como eu aguentei. Mas eu aguentei. Então você também aguenta. É complicado uma criança olhar no espelho e ter raiva da pessoa que reflete. Eu não gostava do meu cabelo, eu não gostava dos meus olhos, eu não gostava do meu sorriso. Meus olhos eram apagados, então tinha uma explicação. Então, não foi fácil. É complicado você saber que tem uma menina. Você tem 7, 8 anos, se olha no espelho e você não se vê, você não se enxerga. Você não queria ser essa pessoa, porque dói ser você. Machuca, dói, rasga, destrói. Eu não me olhava, porque, oh meu Deus, como eu sou linda. Não. Eu olhava e via uma pessoa destruída, uma criança destruída. Então não foi fácil. Eu não me olhava como todas as pessoas achavam que eu me olhava, como, meu Deus, nada, você olhar e se amar. Era achar que é linda. Não era assim não. Eu olhava com dó de mim, com medo. Eu tive medo da noite durante muito tempo, mas a noite também foi minha melhor amiga durante muito tempo. Porque era a hora que eu mais ou menos podia descansar. Não foi fácil. Aí vem a parte de, meu Deus, por que você arruma tanto cabelo? Como você... Por quê?